Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos falar, eu acho que vocês vão estranhar o título, né? Vai falar o que tem a ver, mas tem muito a ver o que nós vamos falar hoje. Filosofia e hipocrisia. Uau! O que esse grego e o convidado dele vão falar? Realmente, uma coisa tem ligação com a outra. Nós vamos ver agora sobre isso. Eu estou trazendo aqui hoje o Eduardo Lage Leite, que ele é biomédico, livre pensador, uma pessoa inteligentíssima, e que vai bater um papo comigo. Nós vamos trocar ideias sobre algumas questões. Somos buscadores, ambos buscadores, e é isso, né? Aproveitar esse espaço do Vida Inteligente, onde a gente pode conversar sobre esses temas. Temos esse espaço para conversar sobre isso, que é muito difícil encontrar isso em outro lugar. Então, nós vamos trocar essas ideias com vocês e depois vocês reverberam isso, se vocês acharem válido, com quem vocês quiserem. Deixa eu trazer o Eduardo aqui. Bom dia, Eduardo. Como é que você está? Tudo bem? Salve, Grego. Tudo bem? Bom dia. Tudo na Santa Paz. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é todo inteligente. Eduardo, desde que eu vou fazer, já passei dos 70, né? Mas eu sempre fui um buscador, eu procurei ser uma pessoa de bem, né? Isso não sei se é por formação em casa, na educação, e mais alguma coisa que a gente vem, aí podemos falar sobre isso, né? Alguma coisa que a gente vem, ou vem impresso, não sei, você é biomédico, você pode ver pelo lado da ciência, mas existe alguma coisa, né? E também pode corroborar que existe alguma coisa além da ciência também, que potencializa essa ciência. Então, a gente tem alguma coisa interna que nos chama atenção quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente não deve fazer isso, e a gente alude com aquilo que a gente conhece, intuição, sei lá o quê, sexto sentido e patati patatá. Mas a gente sempre leu, a gente sempre ouviu falar, sempre do passado, a gente não esteve presente lá, né, pelo menos, sobre algumas condutas do ser humano, que essas seriam filosofias. Eu venho da Grécia, né, dos meus conterrâneos ali, são coisas bonitas que estão vigentes até hoje. Existe a hipocrisia, que é a prática disso aqui, entre aspas, né? Então, Eduardo, como você vê essa questão, essa dificuldade? Vamos começar assim. Como você vê essa dificuldade do ser humano em seguir determinações, vamos dizer, sei lá, como é que a gente pode definir isso aqui, milenares, já vem de passado, tudo que a gente lê, seja budismo, seja o sânscrito, seja Blavatsky, seja as instâncias de Dzyan, e Kyuté, seja lá o que for. Mas existem alguns preceitos que estão lá, e o ser humano não aprende ou não consegue. Fala a sua opinião a respeito, Eduardo. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que isso que você está dizendo é a realidade, né? E a realidade é soberana, né? Contra esses fatos, a gente pode argumentar, interpretar, ressignificar, mas a realidade é essa. Apesar de todo o esforço da civilização, das leis, dos códigos penais, da orientação dos mestres, o ser humano ainda tem uma tendência pessoal e social, cultural, de cometer erros e abusos, né? Isso é fato. Mas aqui no Brasil a gente fala a lei de... Como é que chama? Aquele jogador de futebol que tinha... Gerson. O importante é levar vantagem, não importa se o outro está sendo prejudicado. Então, isso é uma grande hipocrisia social, né? E acaba sendo absorvido, porque quando um ídolo, uma pessoa importante, famosa, que aparece na televisão, corrobora uma postura dessa, está dizendo para todo mundo que pode, né? E, na verdade, não pode. Ele lamenta até hoje ter aceitado fazer esse comercial, né? Porque era um comercial de um cigarro. Isso. Né? E ele acabou pagando o pato, porque ele aceitou fazer. Então ficou... Virou um meme, né?
Exatamente, exatamente. Agora, me diz, você é uma pessoa de formação iniciática, você passou por escolas iniciáticas, você é um cara buscador. Além da sua profissão de biomédico, da Hidromel, né, que é da empresa aí que você faz os seus produtos maravilhosos, aí, por sinal, como é que você vê, porque onde você vê que é o X da questão para o ser humano não conseguir. É muito difícil você ver uma pessoa de ilibada conduta, de todas essas questões que a gente fala. O Cristo veio aqui e falou um monte de coisa bonita, né? Você não vê alguém que, aparentemente, você vê. De repente, você vê alguém falando bonito numa palestra, dentro de uma doutrina, tudo isso aqui, o cara sai em outro lugar, você vê ele em conduta totalmente diferente. Então, como você vê essa questão? Você que passou por escola iniciática, você que é um buscador, um livre pensador, dá a sua opinião, que eu acho que você tem o que contribuir nessa questão. Olha, Grego, em primeiro lugar, eu te agradeço esse convite e digo que você foi muito inspirado em compor esse tema de filosofia e hipocrisia e me propôs esse desafio, que para mim foi um desafio também pensar sobre isso. E filosofia é isso, é pensar sobre as coisas importantes da vida, né? De uma maneira honesta, né? E comunicar isso com outras pessoas, como a gente está fazendo aqui, para que juntos a gente elabore e discuta e veja o que tem de verdade ou de falsidade nessas propostas. Isso. E é interessante que, nessa pesquisa, eu fui descobrir que a palavra, por exemplo, filosofia, a gente sabe, né? O significado da palavra hipocrisia é amor à filosofia. Filos é um tipo de amor, né? É o amor filial, o amor fraterno, né? Isso. Como Eros é o amor sexual entre as espécies, como ágape é o amor divino, né? Aquilo que a gente sente pela divindade, né? Sim. Então, existem vários tipos de amor. E o amor à sabedoria é um amor fraterno, é um amor onde a gente convida essa sabedoria para ser nossa companheira e que a gente conversa e discute, expõe como entre amigos essas propostas, né? Ninguém quer ser dono da verdade, é só exercícios, né? E dizem que essa palavra é atribuída a Pitágoras, né? Filosofia. E eu descobri também, pesquisando a origem dessa palavra hipocrisia. Quando você falou hipocrisia, eu falei, caramba, a gente tem várias noções comuns de hipocrisia, né? Mas da onde que vem essa palavra? Aí eu fui ver que ela também vem da Grécia Antiga, da mesma época. Então, assim, literalmente, hipocrisia é hipos, quer dizer menos, diminuído, crises, conversa, diálogo. Então, literalmente, hipocrisia significa um diálogo menor, um diálogo rasteiro, um diálogo enganador. Isso. E era usada no teatro grego. Então, aquele ator que chegava lá para imitar, fazer uma caricatura, né? Igual hoje em dia a gente vê esses comediantes de stand-up, né? Que imitam uma pessoa famosa, né? Imita o Silvio Santos, imita um presidente, imita a voz, o jeito ali, como se fosse aquela pessoa, mas de uma maneira pejorativa, de uma maneira assim, levando para o lado cômico, mas diminuindo a pessoa. Com certeza. Isso era a hipocrisia no teatro. Era a interpretação de um ator, né, interpretando uma pessoa de uma maneira chula, né, de uma maneira menor. E essa palavra passou para a língua portuguesa mais ou menos lá pelo século XIV, através de um santo da Igreja Católica, que era o São Jerônimo, que era um erudito, um cara muito culto, leitor dos clássicos gregos, né? E ele usou essa palavra em português para designar os falsos cristãos,
aqueles que tinham uma postura cristã de obedecer, mas, na verdade, era uma pessoa que é um enganador. Enganador, é a palavra mais correta. Então, essa palavra passou para o nosso idioma, significando uma pessoa que não é honesta no que ela está dizendo. Ela é um hipócrita, como você falou. Lá na plateia, na vitrine, aquela flor perfumosa. Beato. Mas nos bastidores não é nada daquilo. E até na Bíblia, Jesus também fala muito dos hipócritas, né? Ele tem aquela parábola que fala que certas pessoas é como um túmulo, né? Caiado, pintadinho por fora, mas podre por dentro, né? Aquela expressão nossa, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É isso aí, é verdade. Então, assim, isso quer dizer que as aparências muitas vezes enganam, né, meu amigo? A gente não pode ir pelas aparências só. Mas por que, Eduardo? Mas é incrível, assim. Nossa, quantas vezes eu já não fui hipócrita? E quantas vezes eu ainda não sou hipócrita, eu ainda sou hipócrita? Imagina eu que sou um cara, você e mais outros da nossa turma, vamos dizer assim, buscadores, tudo. A gente sabe dessa dificuldade. E o bacana é quando você assume que você é hipócrita, pô. Esse que é o lance do negócio, né? Não, eu não sou hipócrita, isso aí não existe comigo, assim, porque eu... não, pô, meu, né? Isso aí é uma falsidade do mundo, isso aqui. Agora, nós que temos consciência disso, a gente sabe quando a gente comete alguma hipocrisia, caramba, por que a gente faz isso? Por que a gente faz isso, apesar da gente saber que a gente não deve fazer? O que é um teatro? Como é que você vê? Se você quiser fazer, se a biomedicina, se a medicina, se existe alguma inteligência dentro de células tudo, que se comporta dessa forma, você pode usar como analogia aqui. Sim, olha, a gente tem, se for falar em analogia, a gente pode usar várias. E existem várias camadas de interpretação, né? Por exemplo, assim, nas escolas iniciáticas, sempre se falou nas chaves da sabedoria, que é a biologia, a história, a linguística, né? Todos esses recursos, né, do conhecimento humano servem para a gente estar investigando a natureza exata dos fatos, né? Para a gente não se enganar. Existem vários tipos de auto-engano: psicológico, fisiológico, intelectual, consciente, inconsciente. Mas você veja que quando o ser humano saiu da barbárie, vamos dizer assim, para constituir uma civilização, todos os guias da humanidade trouxeram uma série de normas, de códigos, né? Por exemplo, lá na Índia pré-histórica, no começo da raça atual, a raça ariana, na antiga Aryavarta, que é não a Índia atual, a Índia pré-histórica, tem a tradição das leis do Manu, né? E ele trouxe as leis do Manu para dirigir aquele povo. O Manu é um guia do povo, né? Depois nós temos os mandamentos de Moisés, nós temos os códigos de Hammurabi, que é o mais antigo código penal, né? Que dizia lá, se um homem bater em outro e quebrar um dente dele, vai ter que pagar 200 talentos de prata. Bem lembrado. Você já pensa duas vezes antes de bater em alguém, mesmo que ele seja mais fraco que você. Sim. Veja a importância dos códigos, das leis, tentando tutoriar o comportamento humano, né, através da cultura. Mas você veja também exemplos como esse que você citou aí, históricos, num caso, por exemplo, de um personagem bíblico do Antigo Testamento, que é o rei Davi. Pô, o rei Davi, autor dos Salmos, é o cara, né? O rei Davi é o cara. E, no entanto, ele se engraçou lá com a mulher de um general dele e não teve dúvida, mandou o general subordinado dele para uma guerra, para uma missão lá, que ele não tinha condição de sair vivo de lá. Quer dizer, praticamente ele assassinou o cara para ficar com a mulher dele.
E aquilo fez muito mal para ele, e ele teve que se confessar diante de Deus aquele mal feito dele, para livrar, para ter paz de espírito. Então, como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque ele confessou o erro dele, através dos cantos que ele fazia, pedindo perdão por aquele feito que ele tinha feito e reconhecendo o erro em si. Então, eu vejo que o mais importante não é essa preocupação de não somente não errar. É lógico que a gente precisa não errar. Sobretudo os mesmos erros. A gente erra, aprende e futuramente a gente vai cometer outros erros, mas não necessariamente o mesmo, porque Sim. aí não é justo também, né? Então, não tem problema o ser humano errar, porque ele ainda é um ser em formação. Ele está sujeito a erros. A própria divindade está sujeita a erros. Ela planeja alguma coisa de um jeito, mas as circunstâncias mudam o jogo e as coisas saem de outra forma. Então, como a gente ainda não chegou ao fim da nossa evolução, é óbvio que a gente vai errar. Agora, o que é importante com isso? Aprender com o erro. É a grande lição do Dalai Lama. Ele fala assim, esse atual, né? O Sim. Dalai Lama tem uma frase dele que eu acho o máximo. Ele diz, quando você perder, não perca a lição. Você perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu tudo. Mas aprende pelo menos a lição, o mecanismo que fez você cair em auto-engano, para você não errar uma segunda vez, evoluir, né, um pouquinho. Então, eu vejo que o mais importante é o ser humano, quando errar, reconhecer o próprio erro. E isso é o mais difícil. Por quê? Por quê, Eduardo? Estou te fazendo perguntas difíceis de responder. Mas não, eu quero saber a sua opinião. Por quê? É um processo... A gente pode abordar esse porquê de, pelo menos, duas maneiras distintas. De uma maneira, vamos dizer assim, científica, biológica, vamos lá, e de uma maneira espiritual, iniciática. Quero as duas. Vamos lá. Então, vamos começar pela biológica, que está mais perto da gente. O processo de evolução, ele se dá basicamente pela reprodução genética. Isso. Os genes é o código de informações que vai passando de um indivíduo para o outro as informações mais importantes para ele ter chance de sobreviver. Então, o que o código genético que todo ser vivo tem serve para quê? Para que ele continue, através de um filho, da procriação, continue sobrevivendo e existindo. E um fenômeno muito interessante que descobriram nesse processo genético, pelo menos dos animais superiores, né, de sangue quente e de reprodução sexuada, como o ser humano, é que o gene ele tem um comportamento dúbio. Quando se trata de um gene em relação a outro gene, ele age de maneira colaborativa, se organizando dentro daquela cadeia, né, aquela espiral dos cromossomos, de uma maneira colaborativa. Ele reconhece os genes que estão do lado dele e colabora. Seu lugar é aqui, o meu aqui, ele age de uma maneira amistosa e sociável. Agora, como a gente é feito de dois tipos de combinação de dois materiais genéticos, que é um do papai e um da mamãe, que se uniram para fazer a gente, existem genes que eles procuram ocupar o mesmo lugar, porque eles são muito parecidos. Eles são chamados de alelos. Os genes alelos são os que carregam o mesmo tipo de informação, mas de fontes diferentes e com pequenas alterações. Então, quando esses dois genes que são muito parecidos se encontram, eles não colaboram um com o outro, eles brigam um com o outro. E vai vencer o mais forte, o mais esperto. Por isso que às vezes... O que representa isso no final, esses dois genes? A vitória de um, o que representa? A vitória representa que o gene egoísta, tem até um autor que escreveu um best-seller muito famoso que chama O Gene Egoísta. Olha só.
o gene egoísta. Ele mudou a visão da biologia através dessas pesquisas dele. E, na verdade, não eram dele, o Richard, esqueci o nome dele, mas ele fez um inventário de tudo que já tinha sido estudado, desde Darwin e tal, e fez uma atualização. E a partir dali vem sendo feitas cada vez mais meta-análises até a gente chegar ao ponto da ciência biológica de hoje. Então, por que isso acontece? Existe um fenômeno muito interessante na biologia, que é o seguinte: um indivíduo ele compete entre ele de uma maneira egoísta. Então, a nível de indivíduos, tanto do gene como de dois seres humanos da mesma espécie, a tendência é competir para ver quem toma o lugar de quem. Então, geralmente, o mais forte, o mais saudável, o mais inteligente e o mais egoísta, ele vai ter vantagem e vai dominar. É o gene dominante. Pode ser uma causa. Olha só que interessante, rapaz. Olha. É muito interessante. Então, por que, por exemplo, na minha família, ninguém tem olho claro? Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem os meus avós. E eu nasci de olho claro. Por quê? Porque o gene do meu bisavô paterno tinha esse gene, que ele ficou recessivo 4 gerações, até ele poder chegar em mim e encaixar no meu sistema que faz olho e falar, não, esse olho vai ser assim. Ele buscou o objetivo dele, digamos assim. Veja como é que a gente tem traços que a gente não sabe que tem dos nossos antepassados, que vem pela nossa linhagem familiar. Por isso que é muito importante, até do ponto de vista espiritual, a gente respeitar os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados, porque a gente chegou aqui hoje através deles. Não tenha das dúvida. lutas deles. Claro. Inconteste isso é inconteste. E o gene deles está aqui no nosso corpo, circulando na nossa vitalidade. Que a gente chama de memória celular também, né? Memória, exatamente. A memória celular. Então, essa memória está no núcleo da célula. E quando unem 2 células de 2 entes distintos, cada um com seu sistema familiar, aquilo se combina, e é uma combinação tão interessante, hoje em dia, com os recursos de microscopia eletrônica, e isso pode ser visto. Então, a maneira como uma célula se combina com a outra, do pai e da mãe, é uma coisa tão espetacular e tão única, que mesmo assim, por que os irmãos não são todos iguais? São cada um com as suas características. Porque a combinação, embora sejam das mesmas papai e mamãe, elas se arranjam de uma maneira diferente, a cada vez que um ser humano é gerado. Então, isso é um princípio biológico, está na nossa biologia. Só que, do ponto de vista cultural, a coisa não funciona exatamente assim. Por exemplo, digamos assim que, só para contextualizar, tá? Uma mudança, uma mutação genética é uma coisa muito difícil de acontecer, leva milhares de gerações. Então, é um processo muito lento ao longo do tempo para que tenha uma mudança genética que vá trazer um benefício para uma espécie. Por exemplo, lá na Itália, descobriram uma ilha lá que ficou isolada, e o pessoal que mora nessa ilha teve muito acasalamento lá entre eles e tal, e todos eles desenvolveram, pela dieta deles, uma resistência a não produzir colesterol HDL, aquele colesterol chamado ruim. Não importa o que eles comam, eles não produzem colesterol ruim. Porque foi uma mudança. Depois os cientistas foram lá e descobriram essa mutação genética. Mas isso é ao longo de muitas gerações. Agora, desde que o ser humano inventou a cultura, no período neolítico, a Revolução Neolítica, que ele parou de ser um nômade caçador para desenvolver agricultura e ficar no mesmo lugar, ele desenvolveu um sistema
de transmitir características através da cultura. Então, já não é mais o gene, é o meme. O meme é o equivalente cultural do gene na biologia. Igual a gente falou do Gerson lá. Quanto tempo faz isso? Foi na década de 60, 70, e até hoje a gente lembra do Gerson lá falando o importante é ter vantagem. O meme impacta a cultura de uma maneira muito significativa. Então, do ponto de vista cultural, a gente pode, através de ensinar uma pessoa um ofício, olha, você vai fazer uma flecha, é assim que faz. Você não precisa inventar a roda. Alguém te ensina através da escola, através do teatro, através do templo. Porque no templo o que se faz? Culto religioso. Na agricultura o que se faz? Você faz agricultura, você faz apicultura, né? Você cria abelhas. Essa coisa da cultura é cuidar, é criar, é produzir. É disso que vem a palavra cultura. E no teatro é onde você sintetiza todas as artes, e principalmente através da voz humana, da oratória, você vai passar um meme, informações para outras pessoas. Perfeito. Né? Quanto que a gente aprende através da televisão, do cinema, do teatro, das artes? É mais fácil a gente aprender alguma coisa através da arte do que tendo que escutar uma aula chata. Não tenho dúvida. Concordo. Então, do ponto de vista biológico, acontece isso. Mas a cultura, a evolução cultural é muito mais rápida. Ela não é igual à genética. A genética é como se fosse um calendário. E a cultura é uma evolução de ponteiros de segundos, rodando rapidinho. E há pouco tempo atrás a gente estava andando do rabo na mula, né? no cavalo. Verdade. E agora é avião, é supersônico, é nave espacial. Quer dizer, a técnica vai passando de um indivíduo para outro e vai sendo aperfeiçoada. E isso numa progressão geométrica muito rápida. Mas eu quero aprofundar com você uma coisa que eu achei importantíssima. Por isso que é bacana falar com um biomédico. Acha que não tem nada a ver com o que nós estamos falando? Tem muito a ver. O que nós estamos falando aqui. Desculpe. Essa questão já que é uma memória celular, vamos dizer assim, é uma impressão, essa disputa que você foi muito feliz em dizer isso aí. Eu desconhecia totalmente. Eu sempre fui um péssimo aluno de vagabundagem mesmo, né? Não de inteligência. Eu não gostava de estudar. Então, eu não captava. Eu achei como é que essa tendência natural, genética, que você acabou de dissertar aí, ela pode perder ou na briga para o meme, você dizer, como é que ela pode... Como é que é isso? É muito mais forte a minha mente, a minha coisa, do que a minha própria genética? Como é que é isso? É uma boa briga, né? Opa! É uma boa briga. É por isso que nós temos esses mandamentos todos, mas a gente não cumpre nada daquilo, a menos que o prejuízo. Tem uma lei ali que, se você matar o outro, você vai ser preso. Eu vou até falar sobre isso mais um pouquinho, mas antes, só para complementar, respondendo também já essa questão, eu gostaria de dizer o seguinte: do ponto de vista do indivíduo, o egoísta leva vantagem. Mas, do ponto de vista do grupo dele, um grupo altruísta, ele leva vantagem sobre um grupo egoísta. Porque, num grupo egoísta, cada um está olhando o seu e ele não consegue se organizar colaborativamente como uma equipe de trabalho para fazer alguma coisa. Concordo. Então, uma sociedade de indivíduos altruístas que pensa no conjunto da sociedade, ela é muito mais forte, muito mais poderosa do que uma sociedade bárbara de egoístas. É por isso que a nossa espécie de Homo sapiens dominou as outras espécies de homos, como o Homo de Neandertal e aquelas outras espécies que conviveram numa certa época, mas o Homo sapiens foi mais inteligente, porque ele
ele sabia articular e pensar no conjunto. Então, por exemplo, eu sou apicultor, né? Então, quando eu vou criar abelhas, as abelhas atacam. Elas não entregam o mel delas de mão beijada. Elas partem para cima para ferroar. E a ferroada de uma abelha é algo mortal. Sim, tem veneno. É um veneno muito poderoso. Ele é 80 vezes mais forte do que o veneno da cobra cascavel, que é um dos mais fortes que tem. Mas tem um uso médico fabuloso também. Também, sempre, né? A diferença entre veneno e medicamento é só a dose, né? Então, só que a abelha, quando ela ferroa, ela deixa junto com o seu ferrão uma parte do intestino e morre. Ah, não sabia, não. Toda abelha que for ferroada, ela morre em pouco tempo depois, poucos minutos depois. Sim. Mas ela ferroa para quê? Para proteger a rainha e a colmeia. Então, ela entrega a sua vida para proteger a colônia dela. É um ser social. Porque a rainha da abelha, ela tem ferrão. A rainha é a única abelha que põe ovos. Todas as abelhas de uma colônia nasceram da rainha. Mas se você pegar a rainha e pôr na sua mão, mesmo se você produzir dor a ela, arrancando uma asinha dela, ela nunca vai te ferroar. Porque ela tem um instinto de autopreservação que ela sabe que se ela ferroar, ela morre. E se ela morre, a colônia dela morre. Olha que loucura, rapaz. Olha que loucura. E essa consciência ela adquiriu aonde? Chama isso aí um tipo de consciência, pô. É um tipo de consciência. É uma... Sei lá. Os cientistas chamam isso de instinto de autopreservação. Instinto de autopreservação. Né? Isso aí. Mas você veja, é diferente, o mesmo instinto na mesma espécie. A abelha operária, o instinto de preservação dela é altruísta. Eu vou me suicidar, eu vou morrer lutando para que esse malandro não chegue na minha rainha e na minha colônia. Que coisa, pois isso. Então, aqui também é a sociedade humana. Aparentemente, o malandro ele tem mais vantagem, ele se dá bem. Mas, no conjunto da sociedade, uma sociedade de malandros se autodestrói. Porque ele se comporta como um hospedeiro, ele só quer sugar. Ele não tem o dar de si. Então, ele se comporta como um parasita. E o ser humano se comportando como um parasita, inclusive extrapolando isso para a natureza, se a gente só quer a nossa civilização e os outros bichos, as outras espécies, a terra, o ar, a gente vai só arrancando e poluindo e sugando, o ser humano está se comportando como um parasita. E aí ele vai ter o fim de todos os parasitas, que é a autoextinção. Porque o parasita ele não sobrevive à morte do hospedeiro. Ele suga o hospedeiro até morrer. E a partir do momento que o hospedeiro morreu, ele morre. Claro, poxa, é isso aí. Então, é mais inteligente a gente ser colaborativo do que ser competitivo. Né? Não tem essa necessidade da gente, através da cultura, a gente pode superar os nossos impulsos mais primitivos da biologia, dos instintos animais, do egoísta, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e pensar, eu sou importante, mas dentro de um contexto. Eu não posso existir só eu sozinho. Mais ou menos é assim que funciona. Muito interessante. Nossa, não fazia a menor ideia disso aí. Agora, escuta, como é que... Agora, eu vou ler aqui a razão disso aqui, quando eu falei, eu vou falar com o Eduardo para conversar com ele. Teve uma questão aqui, uma frase que aqui era do professor Henrique José de Souza, a própria Sociedade Brasileira de Eubiose postou no site dela, né? No site eu fui lá e eu olhei, eu achei fabuloso. Porque apesar de eu não seguir nada disso, confessamente não seguir nada disso, né? Não sou hipócrita de dizer que sigo, deixa eu só achar aqui, porque o programa Vida Inteligente está aqui. Eu quero ler aqui, para quem não viu, não faz parte da... ser afável para com todos, com igual amor e fraternidade, a todos trates. Sejam amigos ou inimigos, parentes ou não, compatriotas ou estrangeiros,
santos ou pecadores, bons ou maus. Henrique José de Souza. Sê afável para com todos, com igual amor e fraternidade a todos trates. Pô, eu olhei isso aqui, nossa, a carapuça não precisou nem ajustar, rapaz. Não precisou nem ajustar um monte de coisa aqui, porque eu continuo estúpido com muitas coisas aqui. Nossa Senhora! E eu assumo isso, né? Não venho aqui na frente do meu programa e fico falando bonitinho, falo aqui, saio daqui, o anjinho do grego falando no Vida Inteligente, lá fora fazendo. Não, eu sou o que eu sou, todo mundo sabe da minha hipocrisia, digamos assim. Eu assumo. Então, pô, agora essa explicação que você deu, como é que então, se você fosse ministrar uma palestra hoje, ó, Eduardo, você vai ter que falar sobre os ensinamentos de Jesus, de Krishna, de Buda, de sei lá que do Dalai Lama, então, o que eles falam? Tudo a mesma coisa, né? Que é as mesmas palavras diferentes aqui do professor Henrique José de Souza. Como é que você abordaria esse tema, vamos dizer? E você sendo um hipócrita também, você sendo um buscador, né? Porque quem diz que não é o maior hipócrita do mundo, né? Com certeza. Não sou hipócrita, não, sou santinho aqui. Como é que você levaria essa mensagem? Nós estamos fazendo isso hoje. Bacana, isso aqui é sensacional. Isso aqui eu acho que nós vamos ajudar muita gente, inclusive nós próprios, né? Porque quando a gente desenvolve o tema, a gente assiste depois e vê algumas coisas que realmente a gente pode melhorar, o que não se deu conta, né? Apareceu. Como é que você faria? Olha, Grego, assim, o Jesus bíblico, né? Aquele personagem que viveu na Palestina há 2023 anos atrás, mais ou menos, ele pegou todos os mandamentos, né? Toda essa história e resumiu em duas coisas. Para quem queria seguir um caminho de honestidade na vida, ele dizia o seguinte: primeiro, busque em primeiro lugar o reino dos céus. Ah, mas aonde que está o reino dos céus? Ele fala: o reino dos céus está dentro de vós. Não é buscar fora, é buscar dentro o reino dos céus. Isso. E segunda coisa, trata os outros como você gostaria de ser tratado, ou ame os outros como a si mesmo. Ou seja, você não vai deixar de ser egoísta, de pensar em si, mas pelo menos pensa nos outros de maneira igual, porque aí você vai estar equilibrando as duas conchas da balança do egoísmo e do altruísmo. E com essas duas pernas a gente vai seguindo a vida. Então, é uma mensagem muito simples, mas por razões culturais a gente não leva muito isso em conta. E aí entra o porquê. Por que a gente, sabendo tudo isso, a gente continua errando, continua pisando na bola? É preciso levar em conta um fator muito importante que acontece na psicologia do ser humano, quando esses dois princípios da biologia e da cultura, ou seja, dos meus instintos, das minhas pulsões, dos meus apetites, entram em choque com as normas da sociedade. Opa, muito bom. Então, assim, a sociedade, ela tem leis, ela tem normas, e se a gente infringir essas leis, essas normas, a gente vai ser punido. E se a gente seguir essas normas, a gente, vamos dizer assim, a gente vai ser recompensado. Então, ninguém quer ser um pária, ninguém quer ser uma pessoa mal vista, mal relacionada. Né? A gente tanto precisa de autoestima, mas principalmente a gente precisa da estima dos nossos iguais, da nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas, do nosso grupo. Então, esse processo, ele causa uma tensão na alma humana entre o que eu quero e o que eu devo, vamos dizer assim, que gera um conflito. Então, a gente mostra uma face para as pessoas que é bonitinha e esconde aquilo que não é aceito. Sim. Em vez de fazer isso que você falou, de ser honesto, e que isso é o maior dom do ser humano, é esse de auto-reconhecer, falar assim, pô, eu não sou tudo isso.
eu nem sou esse gigante maravilhoso que nada pode me atingir, nem sou aquele pigmeu, coitadinho de mim, aquela pobre de mim Não, e tal. não, Então, claro. a gente é um ser humano normal, como todos os nossos irmãos em humanidade, num processo evolutivo. Caindo e levantando, a gente vai aprendendo e vai melhorando, nem que seja um pouquinho ao longo da vida. Então, nesse processo, surgem os conflitos psicológicos, que Freud, né, grande Sigmund Freud, que era um psiquiatra, ele foi, na nossa época atual, o primeiro a estudar isso. E ele descobriu um mecanismo, né, um processo da alma humana, que é os mecanismos de defesa do ego. Então, para a gente poder, vamos dizer assim, sobreviver no meio dessa guerra interna, a nossa alma dá um jeitinho brasileiro, mas esse jeitinho é de toda a humanidade, em que a gente usa certos mecanismos para poder lidar com certas situações que são inaceitáveis. Isso é o que a gente chama de negação. Por exemplo, negação é uma coisa que todo mundo está vendo que aquilo é óbvio, mas o sujeito que está em negação diz que não. Por exemplo, o cara é fumante. Ele fuma 2 maços de cigarro por dia. Aí você chega para ele e fala, ô, meu amigo, fumar faz mal para a saúde, viu? Ele falou, de jeito nenhum, eu fumo já há muitos anos, não tenho nada, papapá. É um exemplo básico de negação. Sim. E muitas outras situações de vida, o ser humano, assim, por exemplo, sabe que alguma coisa, todo mundo está vendo que aquilo vai dar ruim, mas ele insiste num processo de negação da realidade, ele se dissocia da realidade para acreditar numa mentira, numa fantasia. E é assim que ele vê em vez de lidar com a realidade, com os fatos, ele prefere criar uma máscara. E o Freud, pesquisando isso, ele foi descobrir que a gente faz muitos mecanismos de defesa. Por exemplo, compensação, sublimação, somatização. Quando você fica insistindo muito tempo em não reconhecer uma verdade, o que acontece? Você fica doente, você somatiza aquele conflito, aquilo que está aborrecendo. Outra coisa é a infantilização. Muitas vezes você vê uma pessoa bacana e tal, mas do nada ela começa a ter umas atitudes que não cabem, umas atitudes meio infantis, que pô, não é adequado, né, para aquela ocasião e tal. Ou outros. A racionalização é o mais terrível de todos esses mecanismos. É quando o cara inventa uma história perfeitamente justificável para dizer que aquilo não é aquilo. Você sabe, Greg, que fizeram uma pesquisa para você ver o poder da racionalização numa universidade. Eles pegavam um sujeito e faziam um processo hipnótico. Vamos dizer assim, para a pessoa, depois de passar do processo hipnótico, hipnose médica, né, que usa para anestesia e tal. Sim, sim. Não estou dizendo que é uma boa coisa, não. Só estou falando do experimento científico. Hipnotizava o sujeito para ele, na hora que ele sentasse para jantar, ele, antes de dar a primeira garfada no alimento, ele ia se levantar, agachar, ficar de 4 e latir 3 vezes igual o cachorro. Au, au, au. Depois ele levanta e continua a refeição. Só que ele não se lembra dessa ordem subconsciente implantada no subconsciente dele. E a pessoa pega e faz isso, sem titubear. Mas se alguém perguntar para aquela pessoa que fez aquilo e não sabe que foi hipnotizada para fazer aquilo, por que ele está fazendo aquilo, a pessoa é capaz de descrever motivos que vai convencer qualquer um para ele fazer isso. Olha. Menos o motivo real que ele não sabe, que é a hipnose, a ordem hipnótica que ele recebeu. Então, assim, o nosso consciente, o nosso inconsciente funciona o tempo todo, inventando histórias para justificar condutas que a gente realmente nem sabe a origem dela. Aí entra Freud na história. Freud não. Lá atrás, o Sócrates, seu patrício lá da antiga Atenas, 500 anos antes de Cristo,
o Sócrates ia lá para a praça e perguntava... O Sócrates era um chato. Ninguém chegava perto dele e não pagava o preço, porque ele ia fazer perguntas chatas, ele ia querer saber o que você acha daquilo e tal. E o Sócrates perguntava, o que é justiça? O que é amizade? O que é o bem? E as pessoas perguntavam pelo senso comum, aquelas que elas foram ensinadas. Justiça é fazer o bem. Aí só perguntar, mas o que é o bem? O bem é você não prejudicar ninguém. E o Sócrates ele inventou um sistema chamado maiêutica. A maiêutica é uma técnica pedagógica para você ir a fundo nas questões, não aceitar as primeiras respostas. Fantástico isso, a maiêutica. Muito bom. E sempre, através da maiêutica, o Sócrates comprovou que as pessoas respondem sem saber pelo senso comum, e é um processo meio sonambulístico, onde a gente reproduz aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, na escola, na igreja, nas pessoas que a gente admira, e assim esses memes vão passando de geração em geração. Mas não é a realidade a gente tem que cavar mais fundo. Agora, isso que você está falando, você tocou muito bem a parte cultural, o meio, como influencia tudo, mas eu gostei muito assim da parte genética que você falou, né? Mexeu comigo assim. Tem lógica, é genético, é científico, e hoje todo o bom buscador ele quer provas, ele quer ir atrás, ele já não aceita mais viajar na maionese, ele não aceita, não tem jeito, ele vai, se ele puder tocar ali, o santo está aqui, está no meio do trono, mas não estou vendo, caramba, faz ele aparecer fumaça, deixa eu tocar nele, aí eu vou acreditar. Quando eu disse no começo do programa que alguma coisa dentro de mim avisa, eu sinto que tem algum comando, eu tenho algum comando, posso ser maluco, não importa, mas tem algum comando aqui que eu sei que é além do que mamãe, papai, professores, isso aqui me avisaram, me ensinaram, porque eu sinto que é alguma coisa além. O que é, não faço a menor ideia, eu confesso aqui. Quando você falou a questão da genética, essa memória genética, se é dos meus antepassados, né? Que isso é científico, isso é real. Ela atua no nosso cotidiano, atua nessa. Você falou da parte cultural e tem a parte científica, que é a genética, que é celular, a memória, tudo isso aqui, que é verdadeiro, não é viagem em maionese, não é mentira nenhuma. Qual é a influência? Essa influência genética, ela continua ad eternum enquanto a gente está vivo aqui, vamos dizer assim? Sim, ela continua, não sei se eternamente, mas com certeza por muitas e muitas gerações. Agora, esse é um assunto eternamente, eu disse até o fim da minha vida física aqui. Com certeza, sim, com mesmo? Certeza. Isso aí eu queria muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina, porque o que a ciência sabe sobre genética hoje, embora seja muito, é uma pequena parte do que existe ali, uma parte infinita. Tanto é que a maior parte do nosso material genético são esses genes que a gente conhece, e tem um outro material genético que eles chamam de lixo, mas é porque eles não sabem o que é. Por isso chamam de lixo. O material lixo é justamente onde estão os grandes segredos que vão ser ainda descobertos, que é a transmissão epigenética, além da genética. É a transmissão que molda os campos chamados morfogenéticos, ou seja, a estrutura biológica de toda uma raça, de toda uma civilização, de toda uma civilização. Então, tem muita coisa ainda para ser descoberta ainda. Mas só o que a gente sabe já é mais do que suficiente para a gente já ter algumas bases de que a materialidade existe, né? Então, assim, e essa materialidade, ela gera uma inclinação, mas a cultura também é um fator muito poderoso que vem contra isso. Você quer ver um exemplo?
dois princípios básicos da civilização. O primeiro, que distingue o ser humano de um animal, de um bicho, é o chamado, segundo a antropologia, o senso de... me fugiu agora a palavra, rapaz. Eu não sei. Incesto. É uma palavra forte, né? O incesto. Sim. O incesto é o limite de parentescos onde não é possível procriação. Os animais, alguns reconhecem isso, mas a maioria não reconhece. Então, o limite da civilização é o seguinte: tem uma lei maior na tribo que é um tabu, e dali você não pode ultrapassar sem causar um grande prejuízo para toda a comunidade, que é a lei do incesto. Mas, na cultura, isso é biológico. Só que, automaticamente, se uma cultura fica só fechada, e na parte da cultura, nós temos o contraponto desse tabu, que é a alienação. É a pessoa deixar de ser ela mesma, seguir os próprios princípios, para seguir os princípios da cultura. Então, por exemplo, eu estou lá numa tribo, e as tribos, existe até aquela informação que a gente passa, cuidado com os estranhos. Estranhos, gente que vem de outro país, como é que chama? Xenofobia, né? Uma pessoa que vem de outra cultura, todo mundo olha com desconfiança. Sim. Mas essa pessoa que a tribo não quer rejeitar, que se fecha nela mesma, é a que vai trazer novos materiais genéticos para causar a evolução. Então, você veja que está sempre num conflito. A evolução é esse atrito, né? Por isso que o professor usava a palavra pramanta, né? Pramanta, o que é? Atrito. A evolução se produz através do atrito. E, então, ao mesmo tempo que o estranho é mal visto, ele é necessário para enriquecer o material genético de uma tribo. A gente não pode... Há pouco tempo atrás, nós tínhamos leis, né, de casamento interracial que era proibido. Se você gostasse de uma pessoa de uma raça diferente da sua, naquele país era proibido. E se você insistisse, você era execrado pela sociedade. São as próprias castas da Índia, né? É um exemplo disso aqui, né? Exatamente, está lá até hoje. Até hoje. Então, a evolução da civilização implica nessa liberdade cada vez maior que a gente tem de poder aceitar ou não as leis que vêm de fora, segundo o nosso critério, que é o que Sócrates ensinava através da maioria. Da onde que vem essa lei? Ela é benéfica? Em que circunstância? Não é porque está na lei que tem que ser obedecido. Por exemplo, a escravidão mesmo, né? Há pouco tempo atrás era um processo legal. E a escravidão, ela começou no Neolítico. A primeira posse de um ser humano foi outro ser humano que ele dominou. Junto com a escrita, a agricultura, nasceu a escravidão de um ser humano por outro. Então, o nosso processo é muito complexo. E a gente tem que estar sempre, vamos dizer assim, sendo muito autêntico, buscando muito autoconhecimento. A única coisa que pode nos salvar, Grego, é isso que você faz. Autoconhecimento. Vamos procurar, vamos buscar provas. Mas o pastor falou isso. Mas será que é isso mesmo? O Papa falou. Mas será que é isso mesmo? Claro, é isso aí. Vamos checar. Isso é a maiêutica de Sócrates. Isso aí. Agora, escuta, para a gente encerrar. Eu assumo publicamente que eu sou filósofo e sou hipócrita também. Né? Porque eu filosofo bonito e muitas vezes eu tenho a minha hipocrisia aqui, porque eu não... Hipocrisia... Porque hipócrita tem uma palavra, ela é meio forte assim, né? E eu prefiro ver hipocrisia da forma de eu falar uma coisa e não fazer a mesma coisa. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tá? Então, eu falo... Quando eu falo na frente da TV, eu assumo. Eu nunca disse que eu era santo nem nada, porque eu não sou santo.
sabe? Então, acho que é isso que a gente tem que assumir. É um grande passo, sempre estudei isso aí, sempre falaram, e eu concordo com isso, que quando você assume, vamos dizer, e eu adoro hoje, no passado eu não admitia, que se eu me criticava, você virava meu inimigo, meu. Se você tecia uma crítica para mim, virava meu inimigo, eu não aceitava a crítica. Hoje eu agradeço a crítica, porque é uma coisa que eu não vejo muitas vezes. Outro dia, fui chamado a atenção pela minha família, porque eu tive um comportamento num cartório que, ao ver da minha família, que estava me acompanhando ali, disseram que eu me excedi, que eu fui mal educado, essas coisas todas com os cartorários. Eu agradeci. Eu falei, puxa vida, eu não percebi isso, que eu tinha me exaltado. Então, é bom quando você assume isso. Como ter coragem? Fala para o nosso telespectador aqui que não é ruim você assumir que você tem as suas coisas, que você não é, desculpe, aquilo que você propaga. Porque essa dificuldade de assumir que a gente é hipócrita e filósofo ao mesmo tempo. E a gente diz que só filósofo, eu sou só bonitinho, eu não tenho raiva, não tenho nada. Então, como a gente pode romper essa dificuldade? Usa a genética, usa a maiêutica, usa o que você quiser para dar essa indicação aqui, porque, pô, a gente tem que assumir aquilo que a gente é, né? Não denigre um ser humano, isso é até bacana perante todo mundo. Pô, ele está assumindo de que ele é feio, ele fica falando que ele é bonito, mas ele é feio pra caramba, né? Então, mas ele assumiu agora que ele é feio, então isso é bacana. Isso eleva a pessoa em termos conceituais, inclusive. Muito melhor do que você ficar malfadado aí, mal falado também, porque você não é aquilo que apresenta ser. Que recomendação você dá? Nós não somos santos, volto a reiterar aqui, né? Mas que a gente pode contribuir aí para ajudar as pessoas a assumirem aquilo que elas verdadeiramente são? Olha, Grego, realmente você tocou no X da questão, né? Porque a gente levanta problema, mas vamos ver as soluções, né? Porque os problemas são infinitos, né? A gente tem que buscar soluções, como se diz. Sim. Então, eu posso dizer que eu vejo, tem muitas, mas eu acho que tem duas que eu vou mencionar aqui. Opa. Que uma do ponto de vista, assim, vamos dizer, mundano, profano, que está aí nas empresas e tal, e uma do ponto de vista esotérico, espiritual e xamânico. Do ponto de vista pragmático do mundo, nós temos o trabalho de dois pesquisadores americanos que, no século passado, nos anos 50, eles fizeram uma série de estudos sobre a personalidade humana e tudo mais, e criaram um sistema que hoje é conhecido como janela de Johari. Opa. A janela de Johari é muito usada em treinamento das empresas, escolas, terapias, muita coisa. Você me mandou um pequeno trecho, inclusive, né? Foi muito bacana. Qualquer um pode pesquisar lá no YouTube, janela de Johari e tal. A janela de Johari é o seguinte: a nossa personalidade é dividida num quadrante de 4 áreas. Você tem uma área que você conhece e que todo mundo conhece. Você tem uma outra área que todo mundo conhece de você, mas você não está vendo. É um ponto cego seu. Tem uma outra área que só você vê, mas ninguém sabe. Está ali guardadinho os seus segredos. E tem uma quarta quadrante, que é uma área que nem você sabe que existe em você e ninguém também sabe. Então, esses dois psiquiatras, eles ensinaram que toda vez que a gente promove um diálogo honesto, dando e recebendo feedbacks, uma troca de informações, e que eu não suponho alguma coisa, mas eu pergunto para o outro, olha, isso é isso mesmo? Igual naquela piada lá dos dois velhinhos, né, que chegavam na hora de comprar o túmulo para eles, né? Eles falaram, olha, eu comprei o túmulo aqui, minha velha, nós passamos 80 anos juntos, nosso tempo está acabando, e agora aqui nós temos o nosso lugar de descanso eterno.
Aí ele falou, o meu é a gaveta da direita e o seu é a gaveta da direita. Aí a velhinha falou para ele, não, eu quero ficar com a gaveta da esquerda. Uai, velho, você sempre dormiu na gaveta, você sempre dormiu na cama do lado esquerdo, agora você quer trocar? Eu sempre dormi a vida toda, mas nunca gostei. Mas nunca gostou, nunca falou para ele. Isso aí, claro, pô, pelo menos na hora da morte, deixa ele lá. Diálogo, vamos falar, né, abertamente, francamente, e sem levar para o lado dos ressentimentos, do coisa. Então, a janela de Johari é você abrir cada vez mais, através das interações interpessoais, se deixar conhecer, porque isso significa intimidade verdadeira. E é claro que, uma vez por outra, a gente vai quebrar a cara e vai ser traído, claro. Vai ficar... Mas a gente precisa criar um ambiente, um estilo de vida, onde a gente tenha relações verdadeiras, em que você não tenha vergonha de dizer nada para ninguém. E também precisa criar oportunidades de fazer uma autoanálise, um autoconhecimento, que todo mundo acha que autoconhecimento é numerologia, é não sei o quê, tal, Não, autoconhecimento é você olhar fundo em você para saber onde você está sendo honesto e onde você está sendo hipócrita. Perfeito, perfeito, perfeito. É uma grande dificuldade para alguns, né? Para a maioria das pessoas, é essa que é a grande dificuldade. E não basta isso. Uma vez você reconhecido, você assume perante Deus e perante todo mundo. Igual Pedro, rei Davi, dando exemplo. Pequei. Vou pagar o preço. Isso é nobre. Agora, isso é nobre. Do ponto de vista espiritual, tem um autor mexicano que é o Dom Ruiz. Ele é um médico vivo, famoso aí, que escreveu os 4 compromissos toltecas. Ele é de uma família de xamãs do México, do Nagual, e só que ele não quis saber de nada disso, foi para a medicina, foi ser cirurgião, e nunca se preocupou com essa tradição da família dele. Até o dia que ele sofreu um acidente de carro, e teve uma experiência muito poderosa de quase morte, Sim. E isso modificou a vida dele, então ele voltou para as raízes ancestrais dele e foi estudar e compreender aquela filosofia dos antigos toltecas, dos naguais. E ele fala de 4 coisas. Ele fala que o mundo, desde que a gente nasce, ele conta um monte de mentiras para a gente, e a gente vai acreditando, porque a criança, ela não tem como. É isso mesmo. Você vai aceitar aquela descrição de mundo que te ensinaram desde criança e que continuam na escola iniciática, na igreja, na política, na família, impregnando você com aquelas informações. Mas, para você se libertar, para você se tornar um homem de sabedoria, você tem que dar um basta nisso e escutar a sua lei íntima. É aquilo que aquele filósofo alemão escreveu na lápide dele lá. Tem 2 coisas que me enchem de espanto. O céu estrelado acima da minha cabeça e a lei moral íntima dentro de mim. Immanuel Kant. Kant, sim. Então, ele fez questão de deixar essa lápide. Então, nós temos uma lei íntima e a gente precisa olhar para dentro para reconhecer isso, para ter paz de espírito. Porque, senão, a gente vai só tocando pau na máquina e chega uma hora que vai dar ruim. Então, esse autor, o Dom Miguel Ruiz, ele fala dos 4 compromissos. A gente tem que romper essa magia negra que fizeram com a nossa mente de te condicionar a aceitar verdades que não falam dentro de você, mas que você acaba aceitando por imposição, por conveniência, e constitui uma verdadeira magia negra, porque não te dá liberdade de ser aquilo que você, expressar aquilo que você realmente traz em si. Então, quais que são esses compromissos? Primeiro, seja impecável com a sua palavra. Não minta e não use a sua palavra para espalhar mentira, fake news, nem contra você mesmo. Grego,
você é um cara fantástico. Nunca deixe ninguém dizer que você é menos do que isso, porque todo ser humano é fantástico, você é tão especial, digno, inteligente, bonito, honrado, como qualquer outro ser humano. Perfeito. Não há diferença nenhuma entre ninguém. Todo ser humano, perante Deus, é filho amado. Então, nunca a gente deve usar a nossa palavra nem contra a gente mesmo, para nos desmerecer, e nem contra qualquer outro ser humano. Segundo, não leve nada para o lado pessoal. Chega um cara e te grita, seu vagabundo, maconheiro, desonesto, pilantra. Opinião dele. Ele está falando com ele mesmo. Ninguém fala com outra pessoa. Todo mundo está o tempo todo falando consigo próprio, projetando no outro uma imagem sua. É um mecanismo de defesa do ego. Perfeito, projeção. Perfeito. Né? Deus chega para Adão e fala, começa lá atrás, ó, lá na biologia. Adão, estou te chamando, você não aparece, onde é que você está? Está escondido aí? O que houve? Ah, Deus, eu fiquei com vergonha. Mas vergonha por quê? Ah, eu estou pelado. Ué, mas quem te falou que você está pelado? Ah, eu vi. Ué, mas viu? Por que você não tinha visto? Ah, eu comi aquela fruta lá que o senhor falou que não era para comer lá da árvore, e agora meus olhos se abriram. E eu vi que eu estou... Mas, Adão, eu não falei para você para podia comer de tudo, menos daquela fruta. Aí o que o Adão faz? Olha como é que é o mecanismo de defesa. Ah, Deus, foi a Eva, aquela mulher que o Senhor me deu, que me ofereceu. Então ele põe a culpa na Eva e no próprio Deus. Que, afinal de contas, tá vendo? Já começa por aí. A gente vai fazendo. Então não leva nada para o lado pessoal, não projeta. É tudo, cada um com seus problemas, o outro ele está brigando com ele mesmo. Não é que você não pega, não compra para você. Nunca é com a gente mesmo. Cada um está falando de si. Tem mais alguma coisa lá dos 4 elementos? Não tire conclusões. Ah, isso aí tá. Ah, porque imaginei que você ia gostar, que você pensou, porque você falou. Não tire conclusões, não faça julgamentos. Pergunta, olha, o que você falou foi isso mesmo? Ah, eu ouvi isso. Mas não fique, mas a gente fica ruminando um monte de coisa que é tudo fantasia, é tudo ilusão, não existe nada disso. Então, não tira conclusão de nada. Ah, é aquilo, não põe ponto final, põe reticências. Vamos ver. 3 pontinhos. 3 pontinhos. E, por fim, o Dom Miguel Ruiz, segundo os toltecas, fala, sempre dê o melhor de si. Seja para o que for, faça o seu melhor naquele momento. E o seu melhor não vai ser sempre igual. Algumas vezes você está mais cansado, está doente, está preocupado. Então, a sua performance vai ter diferenças. Mas não se culpe por isso. Eu fiz o melhor naquele momento, que foi o que deu para me fazer. Não sou perfeito, nem tenho que ser. Então, isso é o suficiente para a gente seguir na vida sem muito peso, sem arrumar muita confusão, com quer que seja. E eu nunca tive oportunidade, mas eu quero te agradecer por um momento em que eu fui crítico, apontando o dedo para alguém, você me falar, olha, talvez não seja bem assim. No privado. Eu chamei você no privado, né? Sim, muito elegantemente. E foi uma grande lição para mim. Porque eu preciso de um espelho, que é o outro ser humano, para me mostrar coisas que eu não estou vendo. Eu achei bacana que você falou obrigado por me chamar a atenção, essas coisas todas. É isso que eu quero dizer. Isso é fraternidade, isso que é assumir essas coisas. Então foi bacana. Por isso você está aqui de novo, você entendeu? Porque, pô, é isso, assim que a gente tem que ser. Então é isso, não precisa agradecer, não. Quem não vive para servir não serve para viver. Não é isso? Então é isso aí. Eduardo, muito obrigado, meu querido amigo e irmão. Foi muito bom a gente conversar. E hoje eu nem vou tirar você da tela, vou encerrar o programa com você. Tá bom? Manda um fraterno abraço para a turma e até a semana que vem. Olha, agradeço. Esse trabalho que você faz, Grego, realmente muito importante. Você está levando civilização para as pessoas.
E olha, não, somos todos filhos de um mesmo Deus, todos irmãos, geneticamente falando. Então, vamos largar de bobagem, porque um é de um partido, o outro é de outro, um é de uma seita, o outro é de outro, um é de uma raça, o outro é de outro. Cara, nós estamos no século XXI, é hora da gente dar a mão e salvar a humanidade, salvar o planeta, que está indo para o brejo com a ganância e ignorância do ser humano. Então, vamos nos unir todos naquilo que o professor Henrique tanto queria, que é uma frente única de espiritualidade para salvar o ser humano e salvar a nossa raça, a nossa identidade humana. A gente não precisa ser Deus, não. A gente sendo um ser humano, já está muito bom. Valeu, Eduardo. Fraterno abraço, meu irmão.